Competências essenciais para o profissional do século XXI, livro de 2017. E eu vou te contar agora como foi que surgiu a ideia desse livro. Bom, eu estava um dia lá na faculdade onde eu era coordenador de curso. Minha sala ficava no segundo andar e do lado ficava a sala do coordenador de farmácia, o Gustavo. Aliás, Gustavo, o senhor me deve um café, viu? E um dia, numa das nossas conversas lá para passar o tempo, ele me disse assim: poxa, como a minha profissão mudou desde a virada do século XX para o século XXI. Hoje as competências são outras, não são mais as mesmas que eram exigidas na época que eu estudei, enfim, na época que eu comecei a pensar a trabalhar com farmácia. Gustavo é farmacêutico. E eu disse para ele, mas na administração não é diferente, também foi assim, as coisas foram mudando ao longo do tempo. E hoje as competências exigidas são diferentes das que eram no século passado. E no meio dessa discussão, a gente chegou à conclusão de que tinha mudado bastante as competências necessárias de várias profissões. E a gente resolveu, então, que esse assunto daria para escrever um livro. E a ideia era mais ou menos essa, chamar pessoas para falar exatamente sobre isso. Qual a percepção com relação à mudança da exigência de competências do século XX para o XXI? O que tinha mudado em cada uma das profissões? E aí a gente foi chamando pessoas próximas, pessoas que trabalhavam ali com a gente no dia a dia. Chamamos a Adriana, que é engenheira civil e que era coordenadora do curso civil. Aliás, a capa é dela, já falo já da capa. Chamamos o pessoal da engenharia ambiental, chamamos uma bióloga. A prima do Gustavo escreveu sobre as competências necessárias para o psicólogo, ela é psicóloga. Enfim, a gente acabou reunindo lá 10 profissões que a gente falou, a partir do nosso ponto de vista, obviamente, que competências a gente julga essenciais no século XXI para essas profissões. Eu escrevi sobre o administrador de empresas, que é a minha formação, e escrevi também sobre o profissional de RH, que é a área que eu atuei por grande parte da minha vida corporativa, principalmente na Ford. As pessoas sabem que eu trabalhei lá, muitas pessoas na verdade sabem que eu trabalhei lá. E o livro ficou bem interessante. Talvez eu seja suspeito para falar isso. Foi o primeiro livro que eu não precisei de ajuda, na verdade. Eu tinha intenção de escrever um livro solo, mas eu ainda não tinha segurança total. Eu acho que esse papo com o Gustavo acabou ajudando no sentido de ter alguém organizando o livro comigo, né? Eu já tinha escrito outros livros, mas com auxílio da universidade, com auxílio de alguém que cedeu espaço para que eu escrevesse um capítulo no livro. Esse livro, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI, de 2017, foi o primeiro que eu realmente tomei à frente do projeto. E acho que ficou bem legal o livro. Com relação à capa, quem fez a capa foi a Adriana Capello, parceira lá da gente, que também era coordenadora de curso. E uma história interessante sobre a capa, a gente tinha a intenção de fazer uma cabeça, né, com um balão de pensamento onde o título estivesse dentro e colocar os nomes dos autores dentro dessa cabeça. E ela estruturou de uma forma que ela foi acompanhando o contorno da cabeça pelo tamanho dos nomes. E aí eu mostrei essa capa para uma amiga minha, Ana Paula Jaquel, que trabalhou comigo lá na universidade, foi minha aluna inclusive. E ela falou assim, quando ela viu: nossa, eu gostei da ideia da lâmpada dentro da cabeça com o nome dos autores. E aí eu não entendi o que ela estava querendo dizer com aquilo, e fui olhar e percebi que a disposição que a Adriana fez, os nomes dentro da cabeça, realmente parecia uma lâmpada. E aí eu falei para ela: coloca um bocal de lâmpada aí embaixo para ver como é que fica, para tentar fazer esse link de ideia, alguma coisa nesse sentido. Então a lâmpada que tem na cabeça, dentro da cabeça, na verdade, na capa do livro, só existe porque a Ana viu uma lâmpada lá. E na verdade a gente não tinha nem pensado na possibilidade de transformar aquilo numa lâmpada. Um acaso que deu certo e ficou bem bacana a lâmpada com os nomes dos autores, na minha opinião. Bom, um pouquinho da história do livro, né? Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI.
de 2017, que foi editado pela editora Biblioteca 24 Horas. Depois disso eu lancei outros livros por lá, mas eu conto num outro momento, beleza? Fica a dica aí para quem quiser uma leitura legal, com a visão de profissionais que falam sobre a sua formação e qual a sua percepção quanto a conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para atuar nessas profissões no século XXI. Fica a dica desse livro aí, beleza? Valeu, tamo junto.